você tem alguma dúvida trabalhista, envie sua pergunta pelas redes sociais com a hashtag QueroPost que a gente responde para você. E a dúvida de hoje que chegou para a gente pelo Facebook com a hashtag QueroPost é da Graziele Teixeira Barros. E ela quer saber como o sobreaviso fica configurado no trabalho. Vamos conferir. Depois de trocar a área de tecnologia em um banco pelo próprio negócio, o serviço aumentou e a rotina ficou mais puxada. Em troca, Robério passou a ter mais controle do próprio horário. Na antiga empresa, depois de completar o expediente, era comum o analista de sistemas ficar de sobreaviso por mais de 12 horas. Cada mês ficava 2 pessoas disponíveis para o sobreaviso, certo? 2 pessoas da equipe. Então faziam um rodízio na equipe. Essas 2 pessoas, após o horário de trabalho de 18 horas, elas entravam num regime de sobreaviso. Se até as 8 horas do dia seguinte ela não foi solicitada, não recebeu nenhum chamado, encerrava às 8 horas o sobreaviso. Durante 3 anos e meio, a escala de sobreaviso de Robério foi negociada com a chefia. A função dele era garantir, durante a madrugada, o funcionamento do sistema do banco, que apresentava instabilidade principalmente quando um novo produto entrava em funcionamento ou após uma atualização. Estar de sobreaviso significava estar acessível, pronto para atuar a qualquer momento. Obrigação mesmo era o celular. Ele tinha que estar disponível ali online 24 horas, assim, no período do sobreaviso. Nem toda situação em que o profissional se encontra à disposição do empregador, no entanto, pode ser caracterizada como sobreaviso. A CLT considera que fica de sobreaviso o trabalhador que permanece em casa, aguardando a qualquer momento um chamado da empresa para a execução de serviços imprevistos. Estabelece ainda que a escala, nesses casos, poderá ser no máximo de 24 horas. A legislação trabalhista também estipula que o pagamento do período em que ficou à espera das ordens do empregador seja correspondente a 1/3 do salário normal. A súmula 229 do Tribunal Superior do Trabalho, que trata dos eletricitários e, por analogia, as demais categorias, diz que as horas de sobreaviso são remuneradas à base de 1/3 sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. O juiz auxiliar da vice-presidência do TST, Rogério Neiva, explica a diferença entre a teoria e o que tem se aplicado na prática. Só que quando a CLT estabeleceu essa regra, não se imaginava que daí a algumas décadas nós teríamos ferramentas de comunicação que fossem compatíveis com a mobilidade do empregado. Então, e aí, obviamente, isso surgiu um problema para a jurisprudência, porque o sobreaviso pressupõe um empregado ficar em casa e, por exemplo, com o celular ele não precisa ficar em casa. O entendimento de que o empregado não precisa mais permanecer em casa para que o sobreaviso seja caracterizado tem sido adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho desde 2012, quando os ministros alteraram a súmula 428. Mas é preciso ficar atento. Não basta a empresa colocar um telefone à disposição do trabalhador para configurar sobreaviso. O novo texto diz que o uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso. Para isso, o empregado à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados precisa permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso. A súmula inovou ao adaptar a jurisprudência à realidade atual. Mas até que ponto ligações de celular ou envio de e-mails, por exemplo, pressupõem o controle do empregador sobre a atividade desempenhada pelo empregado? Para evitar problema, mesmo que não seja determinado por lei, o ideal, segundo especialistas da área trabalhista, é que o sobreaviso esteja previsto, se possível, em norma coletiva ou no contrato de trabalho. A escala não pode ser contínua sem descanso. Se ficar de sobreaviso, após a escala de 24 horas, tem que ter um descanso de no mínimo 11 horas antes de retornar às atividades normais. Você ficar o mês inteiro só você no sobreaviso, enfim, aí complica, mas no caso de uma equipe um pouquinho maior, umas 3 pessoas, você consegue tem essa flexibilidade de colocar um colega ou outro no seu lugar, caso seja necessário.